Questão da banca Instituto AOCP a respeito de análise sintática. Então, no ano 2025, foi dada a seguinte questão. Dentre as expressões destacadas das alternativas, qual exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em quando não há limites claros é a expressão, que delimitam o pessoal e o profissional. Vamos ver se você sabe o que é isso, você sabe como mexer nessa questão. Pause a sua tela, tente resolver com o seu conhecimento prévio, depois você volte comigo, vai lá. Bom, quando a gente fala de sintaxe ou de análise sintática, nós estamos falando de uma parte da gramática que vai estudar as relações estabelecidas entre os termos de uma oração. Tá? E toda oração é um enunciado que tem verbo, e nesse verbo nós temos dois termos essenciais nessa oração: um sujeito e um predicado. São a base, né, de uma oração. Quando eu falo de sujeito, estou falando daquele termo que vai ser o responsável por flexionar o verbo. Aquela história de que eu tenho um verbo no singular, o sujeito no singular. Quando eu digo que os políticos deveriam servir o povo, o deveriam servir, essa locução verbal, essa expressão, está no plural, deveriam, porque o sujeito é plural. Foi esse sujeito plural que foi o responsável por fazer o verbo ficar no plural. Quando eu digo que aconteceram alguns episódios estranhos ali, cuidado, hein? A gente tem a mania de achar que o sujeito tem que vir antes do verbo. E ele pode vir depois, porque foram alguns episódios estranhos que aconteceram. Se fosse um episódio aconteceu. Cuidado para você não cair naquele vício de fazer aquela pergunta: aconteceram o quê? E achar que nós vamos ter um objeto direto. O sujeito, quando vem depois, ele pode se confundir pelo vício que a gente aprendeu na escola de perguntar o quê, ele pode se confundir com o objeto direto. Bom, na alternativa A, o desequilíbrio decorre, o verbo decorre no singular. O desequilíbrio decorre, se fossem desequilíbrios, decorrem, ou seja, esse termo aí é um sujeito que está antes do verbo. É o que a gente chama de sujeito anteposto. A função sintática é a função de sujeito. Na letra B, ocorre uma sobrecarga emocional e física. Olha lá, hein? Ocorre. O que? Cuidado. Uma sobrecarga ocorre. Temos aí um sujeito posposto, isto é, colocado depois do verbo. Porque se fossem sobrecargas, seria ocorrem, já que o sujeito é o termo responsável pela flexão do verbo. Então, tanto a letra A quanto a letra B têm a mesma função sintática. Na letra D de dado, é hora de buscar um psicólogo ou outro profissional de saúde mental, recomendou Larissa. Foi a Larissa que recomendou. Ela exerceu a ação de recomendar. Ela também é um sujeito. E como a letra B, esse sujeito está depois do verbo. Então, a letra A, a letra B e a letra D de dado têm sujeitos em destaque. E na letra E, existe um movimento crescente de conscientização? Cuidado, hein? Existe. Existe o quê? Mas um movimento existe. Se fossem movimentos, seria existem. Isso também é um sujeito. Então, A, B, D e E têm termos destacados como sujeito. Na letra C, é imprescindível para evitar o burnout, a síndrome, né? Então, evitar o quê? Ah, mas então, não é isso que vai ser o sujeito de evitar. Na verdade, evitar é um verbo que precisa de um complemento. Alguém vai evitar o burnout. Então, alguém seria o sujeito e o termo destacado é um objeto direto. Isso quer dizer que quando não há limites claros que delimitam o pessoal e o profissional, o verbo haver aí está no singular. Limites está no plural. Então, limites não pode ser o sujeito do verbo haver, já que o sujeito determina a concordância do verbo. E mais,
Lembrando que muitos de vocês se lembram, ou relembrando então, o verbo haver aí está no sentido de existir. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele é um verbo que não tem sujeito. Esse termo, limites claros, é também, como na letra C, um objeto direto. Por isso que você acertou a questão, caso você tenha marcado a letra C. A, B, D e E são sujeito. O termo do enunciado e a letra C são objeto direto. Então, continue estudando, continue se preparando. A análise sintática cai em muitas provas, não cai em outras. Há assuntos mais frequentes do que função sintática, mas se você está se preparando para um concurso da banca OCP, você aí já sabe que tem que dar uma relembrada nisso aí. Qualquer coisa lá no meu site você encontra aulas teóricas e práticas, www.ricardoerce.com.br. Um abraço.